Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, sexta rodada na área, ó, sai zica, última rodada, boa pontuação, 94 pontos e cacetada, quase 95 pontos, manter essa sequência e pra cima. E é uma temporada que a gente tem algumas coisas bem escancaradas que não tem o que brigar contra o destino, contra o momento. Por exemplo, lateral. Vamos lá. Galera, tem 4 lateral para rodada, tá ligado? Você tem o Bernabei, você tem aqui o nosso querido Escobar, insano, e já vou adiantar, é a minha lateral. Pra que a gente vai ficar martelando, indo em recorrência? Deixa o Escobar aí. Deixa a vida levar. E é basicamente isso. É um jogador que está numa fase insana. Todo jogo tem uma média de desarme absurda. O SG tanto faz como tanto fez. E o Bernabei é um jogador também mega regular e tem um jogo muito favorável. Qual seria o seu top 4? O Capixaba, que é outro dessa leva que está numa fase muito boa, e o Piquerez eu considero uma boa pedida também. Lembrando que o Piquerez tem a questão do pênalti, ele está jogando bem ofensivo nessa atual formação do Palmeiras, então eu fecharia esses 4 laterais para a rodada como as melhores opções. Laterais do Flamengo também dá para citar, porém, vamos aqui de Bernabé e Escobar. Galera, nosso plano de sócio boleiragem tá aqui na descrição, meu bom. Estamos há 7 temporadas no mercado, são 2 times que você tem acesso. Ó, meu time pessoal, 16 anos Peito Pai, time pessoal do Diego também. Nessas 7 temporadas, em 6, pelo menos uma das 2 equipes bateu o top 5.000, extremamente regular, em 2 ocasiões o top 1.000, uma na colocação 500, outra na colocação 700. Tem estatísticas com o professor Pardal, live fechada e muito mais. Não perca tempo e venha fazer parte da família Boleiragem. Show! Vamos lá, galera. Zagueiro. Aqui não tem segredo. Se a gente tá o quê? Sentando a linha na lateral, na zaga a gente tem que dar uma economizada. Então vamos abaixar aqui lá para baixo e ir para zagueiros baratos. A gente tem Léo Ortiz, Mikael, Victor Gabriel como ótimas pedidas. Ah, Davi, eu tô com um pouquinho de cartoleta sobrando. Então, você tem o Barbosa, o Gomes, o próprio Léo Pereira, que eu considero boas pedidas também. Mas a gente vem para dar uma economizada. Olho no Vidalba, acho que é uma boa aposta. Contra o Bahia, o Vidalba fez 11 pontos, teve 4 desarmes. Contra o Bragantino, tomou gol também, tirou 5 pontos. Bem verdade que teve uma bola na trave, mas é um jogador que está numa boa fase. Porém, vamos aqui de Victor Gabriel, garoto, a gente vai ter a escalação do Inter. E o segundo nome, eu quero alguém do Palmeiras. Porém, eu vi uma notícia agora que o Mikael parece que está machucado. Bem provável que não tenha condição para o final de semana. É muito cedo, ainda é a base, a gente deve ter alguma atualização. Mas Mikael não jogando, creio que quem joga seja o Naves, que eu particularmente prefiro muito mais no Cartola que o próprio Mikael. Então vamos deixar o Naves aqui e vamos aguardar a notícia, ainda tem aí muito tempo até o fechamento do mercado. Goleiro, o Everton, Rossi, Antony, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Internacional são os SGs mais na cara, né? Porém, vamos fazer uma apostinha no gol. Ele mesmo, Muralha. Pô, Davi, mas o Muralha não é muito ruim, não? Qualidade do Muralha é um pouco discutível. Mas a gente não pode brigar contra números. Todos os goleiros que foram bem contra o Galo foram bem. A menor pontuação de um goleiro que enfrentou o Atlético Mineiro foi o John na última rodada, que tirou 4.5 tomando o cartão amarelo. Todos os goleiros que pegaram o Galo foram bem. Volpe na primeira rodada, 8 pontos em básica, tomando gol. A gente teve o Rafael na segunda, batendo 14 com aquele SG. Depois teve o Vitória, 9 pontos com o SG. Tivemos o Santos, o Brasão, 10 pontos. O Vitória, no caso, sem o SG. O Arcanjo ali foi um jogaço, 2-2, mesmo assim, tirou 9 pontos. Aí depois o Brasão bateu 10 pontos. Na última agora o John bateu 4.5. Então, cara, a recorrência do Muralha é insana. Vai corresponder? Vamos ver. Se eu não fosse pro Muralha, bem provável que eu colocaria o Antony, dobraria o Inter e iria com o SG do Flamengo aqui na minha zaga, tá? Técnico da rodada,
De momento, vamos deixar o Roger. E da minha defesa, a dúvida é, lógico, o Naves, vamos ver se ele vai jogar ou não. E ter um SGzinho do Flamengo aqui, eu acho que dá para colocar sim para a rodada. Vamos até ver como a nossa cartoleta vai ficar. Dependendo, eu já até coloco esse SG do Flamengo aqui, mas eu acho que vai ficar na risca a nossa cartoleta. Meio de campo para a rodada. Olha, Arrascaeta unânime, não dá para brincar. Alan Patrick unânime e tem muito meia legal. Matheus Pereira, cara, tá com uma média de 5,28 só de básica, tá? Matheus Pereira nos últimos 3 jogos que ele jogou, muito bem média básica. Mateuzinho, jogador que tá passando desapercebido, vive uma grande fase. Acho uma excelente pedida para a rodada. Temos o Richard Rios, que tem que ficar de olho em notícia. Parece que também estava sentindo ali algum problema físico. Gerson, cara, eu gostei muito da partida do Gerson contra o Vasco, pisando bastante na área. Eu acho que o Flamengo é bem favorito contra o Corinthians e eu, de momento, estou fazendo uma dobradinha no Flamengo no meio de campo para tentar cravar alguma coisa da parte ofensiva. Beleza? Meu plano B, sinceramente, eu ficaria de Richard Rios ou Mateuzinho. Davi e os volantes. Olha, gosto muito do Bom Tempo, de fato vive uma fase iluminada. Bem regular, na verdade. Fase iluminada é um pouco demais, mas ele está muito regular. E outro jogador que na última rodada, vocês falam que eu sou fanboy do Rubens. Ah, tu é o fanboy do Rubens. Mas na última rodada eu falei, esse jogo contra o Botafogo é um jogo difícil para o Rubens. E foi. 3,4 para o Rubens é pouco. Então, este jogo contra o Mirassol, eu acho um puta de um jogo, tá? O Mirassol tá com uma recorrência muito grande para volante e caso eu precise economizar para melhorar a minha defesa, para pegar um zagueiro melhor, para colocar um SG do Flamengo ou vir com outro goleiro, eu devo tirar o Gerson, que é a vaga aberta, e vir para o Rubens, que dos baratinhos é quem me passa uma maior confiabilidade. Felipe Anderson também considero uma boa pedida. Creio que seja basicamente isso. Deixa eu só passar o olho aqui. O Barreal é uma boa aposta, viu? O Barreal também está numa fase boa. Boa aposta. O Barreal, lembrando que é um atacante, né? Então você tem aquele meia no Cartola, mas no game, no time do Santos, ele é um atacante, é um ponta, tá? 34 cartoleta para a gente finalizar o nosso time. Beleza. Olha, sem o Guilherme, eu não irei ir, tá? Não vou sem o Guilherme. Uma fase absurda. Só de básica. Só de básica. Não tem nenhuma participação em gol. Imagina quando ele tiver. Acho até o Guilherme uma grande aposta de capitão, tá? Acho o Guilherme muito bom para quem quiser colocar de capitão na rodada também. Eu, de momento, não estou abrindo mão de um atacante do Palmeiras. O Bahia tem mexido muito no time, tem vindo bem misto. Lembrando que a gente tem Libertadores e Sula nesse meio de semana e a gente tem visto com frequência o Rogério Ceni mexer no time. Então, um atacante do Palmeiras eu não vou abrir mão. De momento, eu vou colocar o Estevão, mas sei não, viu? Para mim hoje é um 50-50 total o Estevão com o Vitor Roque. E se a gente for olhar até os jogos do Brasileirão desse ano, o Vitor Roque está até um pouco à frente. Porém, saiu uma notícia aí que ele também tá com probleminha físico ali, leve, não sei se vai atrapalhar pro final de semana, mas como falei, é muito cedo ainda, a gente com certeza vai ter mais alguma atualização. Então, Palmeiras, Santos e para finalizar, Internacional, Wesley. Não dá para deixar um Internacional de fora. A faixa de capitão de momento vai para o Estevão, mas, sinceramente, galera, a faixa de capitão está completamente dividida, viu? Eu vou até deixar no jogo mais fácil, vou estar deixando no Wesley. Mas só para vocês terem uma ideia como a faixa está aberta na rodada, tá bom? Quem for colocar a faixa no meio de campo, cogite colocar o reserva de luxo no meio. Porque se o capitão zicar, o reserva de luxo pode cobrir a sua faixa de capitão. Então, é interessante a faixa seguir o banco de reserva. A gente está colocando um atacante, então o banco é do ataque mesmo. E eu estou colocando o companheiro do Wesley, o Valência. Então, vamos tentar garantir este gol do Internacional na rodada. E é basicamente isso. Eu acho que não daria para colocar um SG do Flamengo aqui, tá? Não daria para colocar o Léo Ortiz. Então, vamos deixar o Victor Gabriel aqui de momento. E qualquer coisa, no decorrer da rodada,
a gente altera, beleza? Tamo junto, obrigado por mais visualização, deixa seu joinha aqui embaixo, vejo vocês na próxima, tem live aqui no canal sábado e pra cima, galera, valeu!